Boa noite, Rô, como sempre. Uma emoção estar aqui com você, é um grande prazer. Parece que eu estou com formiga aqui na cadeira, já há um tempinho que eu tô aqui. Gravei aquele stories aqui. Ai, meu Deus, é live. Você tá mais craque nisso, mas para mim ainda é novidade, eu ainda fico Não se ansiosa. engane, tá? Não tem craque, não. Todos os dias é um dia novo, é um dia diferente. Mas ainda fico ansiosa com essa entrega, né, da live, que até tem muito a ver com o tema de hoje, que é a avareza, né? Os nossos pecados capitais, essa coisa de entregar, né? Seria a avareza bem usada, né? Então, essa coisa de entregar o melhor e trazer para todo mundo isso tudo que a gente estuda, isso tudo que a gente conhece, que a gente sabe. Principalmente, eu estou super empolgada que eu estou sabendo que está gerando valor. Eu tenho algumas pessoas falando comigo no inbox, falando, cara, aquela live da luxúria, nossa, como caiu ficha, como eu entendi coisa, agora que eu me toquei de vários processos na minha vida, então eu tô bem animada, assim, com esse nosso ping-pong, né, vibracional, que a gente tem que passa de uma, passa a batata quente para outra e vamos trocando essa informação e trazendo mais consciência aí pro pessoal que tá realmente aproveitando essa nossa entrega. Eu gosto muito, Dani, desse assunto que nós escolhemos, né, de falar dos nossos instintos, de uma forma, de um olhar terapêutico, para naturalizar um pouco as coisas, as pessoas saírem dessa culpa, desse julgamento que é visto quando nós colocamos como pecado capital. Né? Quando a gente diz pecado, as pessoas têm essa dificuldade de se ver, de se assumir, de entender o que acontece no próprio sistema, e isso causa vários bloqueios no nosso dia a dia. Quando a gente traz, falando assim dos nossos instintos, vamos apontando no nosso dia a dia, nas nossas ações, quando isso acontece, quando é bem usado, quando é mal usado, ajuda nessa expansão de consciência, né? Eu acredito que deve ser por isso que as pessoas estão aí te falando em box, o quanto as fichas foram caindo, porque nós temos uma tendência de não querer reconhecer as nossas sombras. Isso é super mega normal, né? Cara, não é nem só isso, é dar nome aos bois. Percebe? Que é isso, as pessoas às vezes nem sabem o que é a luxúria. A gente está aqui definindo, né? O que é o que e trazendo, dando, nomeando o que é o que para cada um dos pecados e neutralizando essa informação, em vez de trazer como um pecado a se recriminar. Não, é um instinto, vamos calibrar isso, vamos equilibrar isso. Então, a gente vai neutralizando esse impacto que essa palavra pecado tem, transformando ela em instinto, né? Trazendo mais isso para o normal, que todos temos isso em nós. Não é para demonizar ninguém, não. É só para a gente usar a nossa capacidade racional para calcular e equilibrar cada um desses aspectos que são só tendências. A gente traz instintos que é mais fácil de compreender como uma coisa animal, mas são tendências humanas, todos temos, bem usado, mal usado. Às vezes eu uso muito bem em uma polaridade, às vezes numa outra situação eu vou usar o mesmo instinto muito mal. São momentos, é momento, né? Eu costumo dizer que tudo na vida é momento. Dependendo do momento, eu vou usar a mesma coisa do jeito completamente errado. Então, eu usei ontem muito bem, amanhã eu posso usar muito errado por causa de um lapso, porque eu acordei, dormi mal, ou tô com fome, tô com frio, sei lá, e aí a gente usa isso meio torto e tá tudo bem, né? Acontece, senão não tava encarnado. Se não tivesse que equilibrar nada, se tivesse tudo perfeito, não tava nessa dimensão, nesse planeta. A gente está aqui justamente para aprender, né? Ninguém está num planeta de provas e expiações sem ter nada para consertar, para melhorar. Até os missionários que estão aqui ajudando a gente hoje em dia tem algo a evoluir, senão era só em forma de luz, também dando magnetismo e está tudo bem. Não, tá aqui, tá encarnado, tem um corpo, tem algo a melhorar. Então vamos neutralizar isso aí para sair dessa culpa, para sair dessa prisão, dessa meia-culpa, desse pecado meia-culpa. Vamos sair disso e olhar com a cabeça, olhar racionalmente para isso, para elaborar uma maneira de neutralizar esse impacto disso nas nossas vidas. Então, Dani, quando eu comecei a me aprofundar nessa questão dos nossos instintos, eu fiquei um pouco assim chocada quando eu percebi esse padrão de avareza dentro dos meus comportamentos. Por quê? Eu tinha muito estruturado dentro de mim aquela visão, né, vinda do catolicismo, em que eles colocam a avareza como uma
substituição, vamos assim dizer, né, da presença e onipotência de Deus, que eles começam a colocar o dinheiro como sua coisa principal, seu fato principal, esse apego, essa coisa só direcionada a essa ganância. Então, é uma coisa que eu particularmente passo a pensar, não, olhando por esse lado, eu não sou avarenta. Quando nós vamos desmistificando e ampliando esse norte, essa visão, eu fiquei um pouco chocada. Confesso assim que eu falei, poxa, então se a avareza é isso, eu acho que, né? Então, os meus atos também, né? inconscientemente são de uma pessoa avarenta, que eu estou começando já a modificar, como você mesmo disse, né? No momento que nós estamos aqui compartilhando o que nós vamos tendo acesso, já é uma, não uma quebra, mas já é uma diminuição dessa avareza, né? E o que mais me chocou foi dentro da psicanálise, né? Quando nós começamos a entender, a perceber que tudo aquilo que a gente tem tanta raiva, ou tanta não aceitação de ações que nós vamos percebendo no dia a dia, a gente fica muito chocado e a gente começa a entender em que padrão aquilo vibra em mim. E daí eu comecei a perceber quais as coisas que mais me irritavam. Me irritava uma pessoa ter condições financeiras bacana, legal, e mesmo assim não fazer essa movimentação, né, para colaborar, contribuir e ajudar o outro. Então, isso me irritava muito. Eu entrava num padrão de não entendimento e de uma insatisfação enorme. E quando nós vamos entendendo que, na verdade, os rótulos é uma coisa e a vibração energética, ela acaba sendo outra, nós vamos entendendo o nosso padrão. Eu comecei a olhar em mim, em quais momentos eu estava sendo avarenta. Eu percebi essa mania que eu tinha de estudar, 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 e sempre me questionar achando que nunca estava pronta, e com isso eu não dividia aquilo que eu estava aprendendo. Ou seja, em outro tipo de escala, a minha ação estava manifestando aquela avareza. Então, quando eu me dei conta disso, eu falei, meu Deus. Né? Porque eu tinha me fechado nessa questão do catolicismo em relação a colocar o dinheiro no centro de tudo, né? De ter essa ganância, essa não querer a doação, não se tornar uma pessoa generosa, só relacionada a esse tipo de ação. Eu não estava expandindo. E quando nós começamos a olhar esse lado terapêutico da coisa, que dá essa amplitude, nós vamos percebendo que no nosso dia a dia, nós vamos, sim, cometendo vários atos que vai caracterizar na avareza. Aí eu tive que entrar na cadeirinha do aceita que dói menos, né? Pra variar, né? É sempre aceita que dói menos, né? Enxergou aquilo, aceita que dói menos, que é mais fácil para você mudar aquilo depois que você aceita, né? Quando você está negando, você não tem poder nenhum de fazer nenhuma alteração. Mas é muito interessante você trazer a avareza nessa perspectiva que você trouxe, né? Porque também está um pouquinho misturada ali no orgulho, né? O orgulho mal usado, assim, não sei se está bom o suficiente, não está perfeito, né? Tá ali enroscado um pouquinho com isso. Porque tem muita gente que faz isso conscientemente e não sabe que está sendo avarenta, né? Não vou dar a informação toda, porque eu não quero que a competição roube o meu cliente, ou eu não vou dar o atendimento completo dentro da área terapêutica, da área da terapia corporal, que é o que trabalhava antes do terapeuta. Tem gente que não aplica a técnica completa, né, para não resolver o problema todo para a pessoa voltar. E aí a pessoa cai nessa vibração de falta, né? Eu nunca tenho o suficiente. Enquanto que eu sempre trabalhei com pessoas que entregavam mais do que o esperado, então a gente estava sempre em abundância, porque a pessoa vinha e resolvia tudo num primeiro momento. Eu falei, gente, estou ficando sem cliente, eu não sou uma bengala de ninguém. Mas um chama o outro, que chama o outro, fala para o outro que resolve, e aí quando você vê, você está numa grande abundância de fluxo energético, né? Do dar e receber. Essa energia, ela flui muito mais rápido. Mas tem muita gente que segura a informação, segura a técnica, segura a entrega por medo de doar demais, né? Diferente do que era o seu caso, você achava que não tinha nada para dar, então não vou guardar isso aqui porque não está bom o suficiente. E era um pouco o processo que eu estava, né? Até tomar coragem de fazer as lives,
né? Eu mesma não estava entendendo o tanto que eu tinha para entregar, até agora para rede social e gravar os meus feedbacks. Caraca, eu tô tendo um monte de insight com isso que você tá gravando. E, nossa, gente, é um negócio que eu tô ruminando há tanto tempo, eu nem achei, né? Que é a luta da Andresa, ou que eu a Márcia Marins falando, a gente fala, quem sou eu na fila do pão para querer gravar vídeo? Mas não, a gente tem a nossa vida, a nossa essência, a nossa experiência e a nossa maneira de comunicar, que eu acho que é onde traz essa entrega para pessoas que talvez não sintonizem tanto com essas outras pessoas que a gente gosta tanto, né? Justamente. E você trouxe uma observação muito legal, que é essa questão da escassez, né? É um dos padrões que, inconscientemente, uma pessoa avarenta, ela está ali acionando esse gatilho e sem saber, porque são ações que estão no nosso inconsciente. No momento que eu estou apegada a essa avareza, ao medo do não possuir mais, de não ter, de acabar, ela está vibrando ali numa escassez. Então, é aquilo que, acho, não sei se eu comentei na última live, se você está com a mão cheia, mesmo que eu queira te dar algo que eu tenha de melhor do que está em sua mão, você não tem espaço para poder receber, porque você está tão apegado àquilo que já está, que você não abre para poder receber o novo, né? E quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, nós fazemos esses tipos de coisa? Ficamos tão apegados àquilo que já temos e não conseguimos liberar nada para entrar no novo. E aí começamos a vibrar na escassez em relação ao nosso trabalho, em relação aos nossos relacionamentos, em relação ao nosso bem-estar, porque escassez é escassez. Independente em qual sentido e qual área ela esteja, ela continua sendo a escassez. E aí muitas pessoas que têm esse padrão não conseguem assimilar e entender que isso pode sim estar relacionado a um padrão de avareza. Não enquanto o pecado, mas sim como nossos instintos normais do nosso dia a dia. E trazer luz a isso, né, a essa situação, a esses acontecimentos, é uma forma de ganhar consciência e liberar, né, o que não faz mais sentido, soltar o velho para ter oportunidade para chegar ao novo, né? Exatamente. Sair, né, eu gosto muito de trazer esse conceito, né, de sair do 3D e evoluir, subir a nossa para uma nova oitava, subir para o 4 e 5D, não é virar para uma bola de luz. Não é. Sair do 3D, o que é o 3D? É ação e reação, certo e errado, bom e ruim. Quando eu saio do padrão ação e reação, e eu entro no padrão escolher uma ação, eu subo para o 4 e 5D. E aí eu entro numa vida mais fluida. E é isso, é usar a racionalidade para, em vez de estar ali no piloto automático, reagindo ao que a vida me traz, eu recebo aquela informação, eu recebo a pancada, a dor, seja lá o que for, e aí eu escolho uma nova maneira de agir. Eu escolho uma ação, eu não estou ali batendo no comando e reagindo a todos os impulsos da minha volta. Eu escolho. Peraí, tá, eu sei que eu tenho uma tendência a ser avarento, a reter, a ser apegado. Vamos então tentar ser mais generoso aqui, né? Vamos tentar aqui, o que eu posso entregar aqui, já que eu tenho uma tendência a reter, vamos tentar então soltar um pouco. Aonde que eu posso soltar? Aonde que eu estou retendo demais? E trazendo essa consciência para que ela serve? Como que a consciência cura? Mudando a ação. Não adianta saber, porque saber a gente sabe umas coisas. Não adianta só saber e entender. É trazer a consciência que cura e escolher uma ação diferente daquilo que eu venho agindo até então, porque se a vida não está boa, se não está tudo gerando bem, alguma coisa precisa mudar, certo? Você acha? O que você acha? Não, justamente isso que você fala é muito importante, desse ganho de consciência. Nós só vamos conseguir verdadeiramente mudar um padrão quando nós tivermos essa consciência. Mas para ter essa consciência, precisa de acessar essa informação e em seguida ter aceitação. Eu comecei a fazer uma movimentação na minha vida em relação a estar aqui, fazendo live, a começar os atendimentos terapêuticos, que eu entendi que, ainda que eu não tivesse naquela perfeição que eu imaginei no meu mental, eu já tinha alguma base para dar suporte à pessoa que ainda não começou a olhar para esse tema de uma forma um pouco mais natural, do nosso instinto, do nosso dia a dia. Mas só quando eu consegui perceber e entender que eu estava nesse padrão e ganhei essa consciência que eu consegui fazer a movimentação. Só que a questão é, muitas pessoas ainda, de fato, não conseguem entender ou assimilar as coisas que acontecem no cotidiano,
nos padrões que estão, de fato, sendo encaixados. Quando a gente fala da questão do orgulho, igual nós já falamos do orgulho, né? A pessoa acha que é feio de falar assim, essa pessoa é orgulhosa, tem orgulho. A pessoa não sabe quando é mal usado, quando é bem usado. Quando a gente vai falar agora da avareza, a pessoa não consegue entender em que sentido uma pessoa avarenta pode ser, sim, positiva ou não. Por exemplo, vamos falar, já que a gente falou do positivo, no momento em que eu me coloco como avarenta para fazer algum tipo de limpeza na minha casa, eu vou economizar a água, eu vou reutilizar, de forma que eu vou contribuir com o meio ambiente. Aí, naquela forma, daquele momento que eu estou precavendo o uso daquilo que eu estou fazendo, eu estou sendo, de uma certa forma, avarenta, mas no polo positivo. Agora, se eu vou usar a avareza para ficar com medo de faltar e ficar prendendo demais, com medo de não ter mais, é uma avareza negativa que vai me produzir esse padrão de escassez, e quem vibra escassez, atrai escassez. Imã não atrai papel, né? E você falou uma coisa que eu acho super importante, isso que você falou agora, que é a questão de respeitar os recursos. Essa avareza é uma avareza tão importante, porque às vezes a gente costuma achar que tem aquilo e tem de sobra, então eu vou usar à vontade, e aí acaba desrespeitando essa concessão divina. Quando você olha para tudo sendo um milagre, quando você olha para a perspectiva de que na vida tudo que está acontecendo é um milagre, tudo o universo é seu amigo, ele está ali compartilhando com você todas essas coisas boas. Quando você tinha uma briga muito grande com uma menina que morava comigo, a gente comprava nozes e sementes, ela abria e deixava aberto. Aquilo me dava uma raiva dela tão grande, porque eu falava, cara, você está desrespeitando. E era uma pessoa que vivia em escassez. Eu sempre fui muito mais abundante do que ela na vida. Eu falava, por isso que o universo não te dá, você não respeita. Você não sabe. E pode se olhar para mim como sendo, você que é avarenta, quer fechar o negócio, pobre. Mas você abriu, comeu, não terminou? Fecha. Por um cuidado, né? Sempre um cuidado com aquilo que você recebe. Não é interromper o fluxo de doar, mas não estar em uso, ou não precisa usar tanto, como regular isso, né? A água, que é uma coisa que em tantos lugares está faltando, você deixar ela correndo para lavar uma coisa, para quê? A gente consegue ir de uma forma econômica, ou reutilizar coisas, ou colocar para reciclagem o nosso lixo, né? Isso é uma avareza boa, é direcionar fazer um direcionamento de recursos. Isso é uma avareza usada de uma forma com um potencial positivo, de uma forma que nos apoia, e não uma avareza que está ali retendo, e eu não vou, eu vou segurar tudo para mim, por medo de faltar, por medo da escassez, por medo de me roubarem, ou porque eu tenho que ter tudo para mim, enfim. Mas achei muito legal esse seu ponto, que é uma coisa que eu reflito muito sobre. E daí podemos pegar alguns sentimentos, algumas emoções, né? Que vem desse padrão da avareza. A questão do apego, a questão da angústia. As pessoas ficam um pouco paranoicas, né? Quando nós estamos vibrando no apego, podemos desencadear aí um processo de depressão. Porque eu estou tão apegado àquilo que era, que eu não consigo hoje assimilar e aceitar aquilo que é. Então, pode ser um gatilho para uma depressão. Aí, quando nós vamos falando da questão da angústia, imagine só uma pessoa que traz aquele padrão que você disse. Eu estou aqui trabalhando, ver uma pessoa e se eu dividir, se eu ensinar, vai fazer melhor do que eu, vai roubar os meus clientes e tudo mais. Isso cria uma angústia muito grande. E as pessoas começam a ficar com mania de perseguição. Acreditar que todo mundo que chega perto de mim ou para minha convivência está querendo tirar proveito daquilo que eu tenho. Então a pessoa se isola, a pessoa se fecha. Porque ela fica nessa paranoia de acreditar que a pessoa está querendo aquilo que ela tem. E não consegue entender a importância que ela tem. Ela está tão ali jogando foco, a importância para aquilo que ela possui, que ela esquece de olhar a importância que ela tem dentro. Né? Não está ali nos bens materiais. Justamente.
aquilo que ela é, né? Daquela época. Aí ela se fecha tanto que nem o bom dia na rua ela dá para estranho, né? Esse não entregar para o universo, né? Quantas vezes a gente está triste, uma pessoa que a gente nunca viu. Olha, o céu azul, nossa, o passarinho passou e aquilo muda a nossa vibração assim, né? Então a pessoa se fecha tanto achando que os outros só querem o dinheiro ou o conhecimento, aquilo que ela tem para passar, que ela interrompe esse fluxo até na entrega simples e gratuita daquilo que ela é, como é que diz? Desse fluido universal que a gente tem, que está o tempo inteiro transbordando da gente, ela interrompe esse fluxo e não doa isso. E aí deixa de tocar vidas, de impulsionar pessoas para frente, simplesmente porque, se eu der um oi, vai querer mais. Como se ela não fosse capaz de limitar e falar, não, chega, daqui você não passa. Já dei o que tinha para dar, dei bom dia, não estou a fim de ficar batendo papo contigo. Mas você entrega algo. Você não precisa entregar tudo, mas você precisa estar ali, doando aquilo que você tem. E quem tem esse conhecimento todo, quem tem tanta informação para entregar e não está entregando, está sendo avarento. Né? Justamente. Além de tudo, às vezes, fica na questão do querer guardar e não faz a utilização daquilo que tem. Então, tá ali uma vida que não permite se ter o prazer que aquela coisa que possui poderia estar dando para ela. E aí fica sem justificativa. Para que eu quero tanto se eu não vou conseguir usar? Se eu não posso usar? E isso é para tudo, né? Não estou falando somente com a questão financeira, que é o que geralmente nós assimilamos quando vamos falar de avareza. Estou falando de todos os tipos de comportamento. Né? Que seja até mesmo se eu tenho tempo e eu gosto de sair, não, mas será que eu vou sair? Eu fico com aquela preguicinha de sair. Um dia ou outro, tudo bem, mas às vezes você está se privando de fazer aquela movimentação, né? Por talvez, vou ter que ir, tipo assim, né? Tem aquela energia, tem saúde, tem tudo que poderia fazer a movimentação e não faz. Aí depois, quando tá presa dentro de casa, num Covid da vida, que não pode ver os amigos, como eu gostaria de sair. Mas quando eu tinha essa possibilidade de fazer, eu não fazia. Quando eu podia estar ali abraçando a minha amiga, estar em contato com ela, não ia. E agora que falta que isso me faz. Quando nós vamos entendendo e ampliando essa visão de avareza, eu tenho certeza que muitas pessoas conseguem aí perceber em algum momento que está sendo avarento consigo mesmo. Porque a generosidade começa por casa também, né? Eu não posso ser tão generoso para todo mundo e não ser generoso comigo mesmo. Outra coisa que eu tinha. Outro capítulo, né? Aí já é outra coisa. De uma outra continuidade, porque isso também é assim, a gente vê tanta gente altruísta ali doando, fazendo pelo próximo, entregando, né? Eu já tive muito próximo muitas pessoas assim na minha vida que queriam mudar o mundo, e ajudar, e transformar, e fazer, de consciência, não sei o quê. Tipo assim, você almoçou hoje? Não tive tempo. É isso. Então, assim, é tudo pro outro, né? Também existe essa avareza do externo, próximo pro outro, a avareza de não dar nem um sorriso, não dar um real, não dar nada, mas também tem para consigo mesmo. Isso também é uma forma de avareza, pessoa extremamente altruísta, que faz tudo por todo mundo, mas para ela, não. Para mim, não, é só pro outro que eu sou boa. Está sendo avarento também, está preso nesse mesmo instinto, está preso nesse mesmo pecado capital e precisa trazer isso para a consciência e ter por si mesmo essa generosidade de falar, não, está na hora de eu cuidar de mim também. Tudo bem cuidar de mim. Como eu vi, Dani, que entraram aqui vários terapeutas, eu acho que é legal também fazer uma reflexão do momento em que eu vejo que eu preciso de uma terapia, mas às vezes eu não tenho coragem de fazer a movimentação para não ter que pagar um tratamento. Alguns casos acontece dessa forma. Eu não quero pagar para me cuidar, mas depois eu também não consigo fazer com que a roda gire e que o outro também venha me pagar para aquilo que eu vou ofertar. Então fica essa questão. Eu não tenho coragem de pagar nem para me cuidar. Como eu vou querer receber de outra pessoa para que ela se cuide? Quando nós estamos falando de energia, vibração, sintonia. Interferindo sempre no dar e receber, não tem, né? Eu não dou pelo medo de arriscar, de entregar, e aí, lógico, receber também é um medo. Então,
tem que ter um equilíbrio nesse vai e vem disso aí. Não adianta só a pessoa ficar ali, não, tô curada, não tá, né? É aquilo que a gente estava falando lá no começo da live. Tá encarnado, tá nessa vida, tá com coisa para resolver. Ponto. Não adianta dizer que não. Então, cara, aceita que dói menos, entra num processo, se cuida, ou entra em vários processos, assim, vai fazer uma coisa, faz outra, para ter o que entregar, porque senão você exaure ali e não tem como entregar nada, porque a gente aqui está vendendo energia, a gente aqui está oferecendo vibração. Se eu estou em déficit, como é que eu entrego alguma coisa? Lógico que ninguém compra de mim. Justamente. Então, é legal ampliar, né, esse nosso olhar para entendermos em que momento, sim, estamos sendo avarentos, o que isso está proporcionando no meu dia a dia. Como eu falei, a questão das emoções, dos sentimentos, às vezes nasce de um comportamento que nós estamos tendo e estamos atraindo coisas que a gente não gostaria de atrair, que nós entendemos racionalmente. Porque se todo mundo que está nos acompanhando aqui agora, racionalmente, está ok, a gente consegue entender. Mas muitas das vezes, mesmo a gente entendendo e se percebendo, por que será que a gente não consegue mudar? Essa é uma reflexão que nós precisamos de fazer. Porque nem tudo que nós vamos sentir, vamos conseguir entender e mudar a vibração. Tem coisas que estão tão já arraigadas, tão grudadas no nosso ser, que se não tiver um sacode de uma outra forma, infelizmente é muito difícil da gente fazer essa modificação no nosso campo. E para isso estamos aqui, né, Dani? Para falar aí das terapias, do comportamento humano. Porque que vai ter um sacode, vai, né? Ou vai quebrar alguma coisa, ou vai tornar alguma coisa, vai ter algum acidente, vai ter alguma doença para explodir para fora isso. Ou vai ter um processo energético, terapêutico intenso, que vai enfiar o dedo lá e, né, espremer a espinha, botar para fora o pus todo, para que a coisa tem que, né? A gente explode isso para fora na própria terapia para isso sair e não ficar ali dentro encrostado, criando massa, criando bloco e alimentando, porque aí vai virando um bloco tão denso, vai se tornando uma coisa tão densificada que só entender não resolve, né? Como nós temos 7 corpos para adoecer, né? Então, tem bastante coisa aí que vai treinando um ou outro, que vai somando, e quando vê, tá uma parede, né? É um bloco junto do bloco, aí tem uma parede na sua frente, a pessoa não consegue sair daquele ciclo que vai se repetindo eternamente. Até a hora que ela não só se trata, mas faz a mudança, de novo. Acontece bastante, né? De pessoas nos procurarem e querer que a gente venha com uma varinha mágica e desbloqueie tudo sozinho. Tipo assim, não adianta nada. Eu vou tratar, vou fazer, mas assim, quem tem que mudar é você. Sim. Por isso que só entender também não resolve. Tá, eu entendi. Mas é isso, você tá tomando uma mudança, você tá fazendo a mudança. Ah, tô tentando, mas é difícil. Beleza, então você tá pronto para fazer um tratamento. Agora, não queria mudar. Então nem vem se tratar comigo. Sabe? Eu tenho sido bem assim, prefiro ter menos clientes do que ter essa galera que, tô pagando, mas resolve aí. Resolve aí, não. Eu facilito para você. A gente facilita essa limpeza, nessa sutilização dessa energia que está muito densa, então você não consegue transcender ela. Então fica tudo mais fácil, mais maleável. Mas eu não vou resolver, a vida é sua. É você que vai continuar decidindo dia após dia, momento após momento, como você vai agir. E se você não escolhe mudar nada, daqui a pouco tudo repete, né? Justamente, é por isso, inclusive, que muitas pessoas acreditam que terapia não funciona. Porque ela quer que resolvam para ela o problema que ela tem. Mas ela continua vibrando e realizando as mesmas coisas desde quando começou a fazer a terapia. Então, não é uma varinha mágica que vai falar, olha, toma aqui essa pílulazinha aqui que amanhã você tá plena. Na verdade, não é isso. Muito pelo contrário, né, Dani? Quando as pessoas chegam nos processos terapêuticos, a tendência é que vá levantar todas essas sujeirinhas que estão debaixo do tapete, que a pessoa ainda não deu conta de olhar sozinha. Então, parece que nesse primeiro momento as coisas meio que pioram. Por quê? Para organizar uma casa, nós vamos retirar tudo e vamos voltar a colocar no lugar, mas um lugar limpo. Contudo, todavia, como você mesmo disse, se a pessoa continua fazendo aquele processo de ciclicidade, ela vai continuar obtendo os mesmos resultados.
Eu não consigo chegar num caminho diferente passando pelo mesmo trajeto. E se descobrir de uma forma, conta. E às vezes vai demorar mesmo. Eu estou tratando uma pessoa há 2 anos e o processo dela é a luxúria. E eu tô falando, aí de novo caiu na luxúria, sério, mais uma vez, pô, percebo, caí, cara, mas eu não sei. Agora, essa semana, a pessoa falou pra mim, cara, eu consegui quebrar. Eu consegui falar, não, eu vou ficar em casa, eu vou ficar sozinha, vou pensar na vida. Cara, que paz de espírito que eu tô sentindo, eu nunca me senti assim. Eu tô pela primeira vez me dando o amor que eu mereço. Mas levou 2 anos de psicanálise. A gente fez um bloco, mais 2 anos de psicanálise, para a pessoa conseguir fazer essa mudança. Porque é isso, para desmontar um padrão, é isso. Assim, eu vou botar o dedo naquela tomada e eu vou tomar um choque. E você sabe disso. E você tá ali, já tô tô olhando para a tomada e vai lá e bota o dedo. Eu sabia que ia tomar um choque. E a pessoa faz isso, ó, uma cara, às vezes até fazendo bloco. Mas a pessoa sabe, a grande sacada é essa, eu sei que eu vou tomar um choque. Então você já vai preparado para tomar um choque. Sair eletrocutado, mas menos, você já botou o dedo querendo tirar, até o grande dia que a pessoa tem iluminação de não botar mais o dedo na tomada. Mas isso requer vontade de mudar. Sim. Né? Para soltar essa avareza, para quebrar esse padrão, é isso. Como é que eu posso doar? O que eu posso fazer agora para entregar alguma coisa? Já que eu tenho essa tendência a ser avarenta, a segurar tudo para mim, a querer reter, aonde eu posso soltar? Onde que tem de muito que eu consigo soltar? Aonde que eu consigo pegar aqui das coisas que eu tenho muito para doar para alguém? Né? É dinheiro que está sobrando? Então vamos dar um pouquinho de dinheiro, ajudar algum projeto. É coisas que eu tenho demais? É tempo que eu tenho. O que é que está sobrando aí mais na sua vida que você pode generosamente, ser generoso com todo e compartilhar com as pessoas. Né? E aí, Dani, eu pego o seu gancho para falar de um outro padrão da avareza, que é essa necessidade da retenção. Então, para as pessoas começarem a perceber se estão muito acima do peso, ou se estão retendo muito líquido, para também ir percebendo se não está vindo dessa avareza. Porque, às vezes, a pessoa está fazendo vários tipos de movimentação e ainda continua vibrando, estando em cima do peso físico. Pode ser que ela está ali dentro da avareza e ela ainda não está se percebendo. E o corpo entende, né? A energia fala, o corpo fala. Se a pessoa tem medo de ficar sem, de ficar nessa escassez, qual que é a tendência? Eu vou guardar. Eu vou guardar. Então, se está guardando, pode ser que esteja gerando acúmulo no próprio organismo, no próprio corpo, por medo dessa falta. Aí, as pessoas que estão assim com essa dificuldade, que está fazendo movimentação e não está conseguindo, também é interessante olhar nas entrelinhas o que o seu corpo, o seu organismo está querendo te dizer. O que o seu inconsciente está passando como mensagem para você, para o seu corpo, para o seu organismo. E se a gente começar a olhar esse fluxo, né, nós podemos abrir aí vários tipos de parênteses. Você acabou de dizer umas coisas muito legais. Às vezes eu estou com a casa muito acumulada, retendo muita coisa dentro da casa, sem uma necessidade de coisas, objetos que eu não uso mais. E fica naquela, um dia eu vou usar, ai, se eu precisar. Vai que precisa um dia, né? Vai e aí, em vez de abrir espaço para coisas novas entrarem, que podem ser realmente úteis, e entregar aquilo para alguém que vai fazer bom uso desse recurso, não, a pessoa fica guardando, presa nessa sintonia da escassez. O avarento, ele se amarra na escassez completamente, em vez de abrir esse fluxo divino de vai e vem, sabendo que o que eu preciso vai vir. Então, solta, né? Vou entregar para quem precisa. Então, acho que vale a pena as pessoas que estão aí nos assistindo, que vão ver essa live depois, fazerem essa análise. Será que minha vida está muito parada, está muito estagnada? Pode ser que a pessoa esteja vibrando na avareza e ainda não tenha entendido a avareza como amplitude de conceito. Talvez está aí estagnando com objetos que não usam mais. Talvez está aí estagnando pelo medo da escassez. Talvez pelo excesso de apego. Então, tudo isso, nós estamos falando de avareza. Oi? Ou talvez até pela falta de seguir esse impulso que vem do coração, né? Ai, tô com vontade de sair na rua, tô com vontade de dar bom dia para todo mundo que acordou feliz, mas não dá. Vamos chamar de maluco. Como assim eu vou lá dar um abraço no frentista do olho? Mas e aí? Se você tá com essa vontade, de repente a pessoa precisa daquele acolhimento, de repente a pessoa tá ali passando por um momento bosta na vida dela,
E aí você chega com uma bobeira de um sorriso. Ai, bom dia! Nossa, adorei essa sua camiseta. Às vezes a gente faz, a gente tem esse impulso de fazer, mas não faz. Não se entrega para o fluxo da vida porque acha que o outro vai te tirar de maluco. E aí você está sendo avarento. Você está interrompendo esse mergulho, essa entrega que vem do peito, essa entrega que vem do coração. Porque às vezes é só um sorriso. Às vezes é só um sorriso. Vai mudar o curso de uma vida. Quantos relatos a gente tem de pessoas que estavam à beira do suicídio, de uma coisa que alguém foi doce, foi simpático, entregou aquele acolhimento num instante, a pessoa, né, escreve, há livros sobre isso, e pessoas dando relatos de como um estranho mudou a vida dela porque teve um ato de bondade. E aí a pessoa está sendo avarenta, segurando isso. Não, vão achar que eu sou louca. Ah, não, é feio. Pô, o mundo está em caos, então como que eu vou distribuir sorrisos? Não, gente. É a hora que a gente mais precisa dessa força, desse sorriso, dessa entrega, dessa energia, né? Uma troca de energia para você sorrir e dar bom dia para o outro. Você entrega esse amor incondicional à vida, ao próximo, ao universo. Ô, Dani, muito legal o que você fala aí, porque remete também à questão da nossa simplicidade, de encontrar simplicidade nas pequenas coisas que fazemos no nosso dia a dia. Porque às vezes nós acreditamos que a cura, que a movimentação da nossa vida vão acontecer por causa de grandes ações. E não conseguimos manifestar a simplicidade, que seria essa, de dar um sorriso, de dar um bom dia, de conseguir eliminar aquilo que eu não uso mais, de colocar a fluidez para poder acontecer, né? Permitir o fluxo da vida natural. Então, é muito legal tudo isso que você traz, porque para isso não precisa de nenhuma técnica. É só a permissão, né? É a autopermissão, é você se permitir fazer essa movimentação no seu dia a dia. São coisas muito práticas e que às vezes a gente não faz. Não faz, porque a gente não vê Deus onde Deus está. A gente não vê a luz, a gente não vê o divino no cotidiano, no próximo. A gente vê Deus no dinheiro. Então eu quero dinheiro, então eu quero coisas, então eu quero sei lá o quê. E aí é a confusão, né, do pecado capital, onde a humanidade vê Deus onde Deus não está. E não, mas Deus está aqui, está em nós, está em mim, está em você. E é honrando isso tudo, entregando esse amor, né, um simples bom dia é uma entrega de amor, gente. E fazer essa entrega do coração é se entregar para o fluxo da vida e não ficar retendo tudo isso. Então a avareza, ela não é só para coisas, ela está muito ligada com esse egoísmo, apego ao dinheiro, apego a coisas, mas também está na energia, também está no acolhimento. Ai, não vou ser simpático porque vão falar de mim. Quem é essa pessoa para eu, né? Nossa, estou passando uma situação dele. Mas enfim, não vou, né? A gente chega lá, bom dia, a pessoa vira a cara para você, a pessoa está sendo avarenta. Hoje eu me liguei numa questão do passando por aí, caraca. Por isso que eu tô irritada, a pessoa está sendo avarenta pra caramba, está interrompendo o fluxo desse dar e receber dessa troca. Que quando a gente, né, faz ela tão naturalmente como é comigo com você, a gente dá, recebe, dá, e aí isso explode para todo mundo, e aí as pessoas se beneficiam, e aí todo mundo sente, e aí tem um feedback, tem um retorno, e as pessoas vão evoluindo nos seus processos, e aí vai se multiplicando, em vez de reter e guardar que um pouquinho que eu tenho para ter certeza que eu não vou ficar sem. É muito louco, assim, né? Quando você começa a dissecar isso e a analisar como que essa energia, ela pode multiplicar ou secar uma fonte. E olha só, você abriu outra vertente aqui que me fez vários... Eu viajei para vários lugares. Eu viajei para vários lugares. Porque a questão da avareza trazida pela Igreja Católica, né? Ela tem medo da pessoa ser tão avarenta e não trazer a doação para a igreja. Né? Então, não ter essa generosidade. E daí, depois, tem também as pessoas que vão para o outro lado, do extremismo. A abnegação de tudo que é material, de todos os bens, e começa a passar por necessidade. Porque aí começa a criar dentro dela aquelas coisas que não posso ter, né? É mais fácil, não sei o que lá, da agulha do que entrar no reino de Deus. Tem vários ditos, né, que as pessoas criaram e interpretaram de formas equivocadas. Então a pessoa... Mais fácil passar um camelo numa agulha do que um rico ir pro reino de Deus. Tipo isso. Então, e daí... É mais ou menos isso aí. Então, assim, para não entrarmos nesses extremismos, né? Porque quanto mais eu confio na pureza divina, nessa movimentação do ser divino, menos avarento eu posso ser.
porque eu posso acreditar que nada vai me faltar. Então, eu não preciso de ter esse apego. Eu não preciso de ter essa base dessa necessidade de vibrar nessa escassez. Porque senão é o que eu vou atrair para o meu campo. Quanto mais escassez eu vibro, mais escassez eu atraio. E aí a pessoa não entende por que eu guardo tanto, por que eu poupo tanto e sempre estou aí com medo que me falte algo. Então, ela não está acreditando no verdadeiro fluxo da vida. Então, está na hora de começarmos a entender e interpretar essas avarezas do nosso dia a dia aí, para que possamos caminhar com mais fluidez, né? Com menos sofrimento. Porque uma pessoa que está tão apegada, assim, a essas necessidades materiais, ela acaba sofrendo muito, porque ela não consegue encontrar prazer e vida em outros momentos que não seja esse. Então, esse acúmulo de coisas, na verdade, qual que é o intuito verdadeiro? O que eu estou ali vibrando energeticamente para estar nessa frequência, né? Alguns ficam no desespero mesmo, né? Dessa questão desse padrão, dessa ganância, desse apego, acaba passando por cima de outras pessoas para ter suprida essa ganância que tem. Então, é um momento que nós precisamos de estar aí expandindo esses entendimentos dos nossos instintos, simplesmente até mesmo para ser pessoas melhores, né? Para viver com mais tranquilidade, com mais calma, com mais alegria, harmonia, né, Dani? Mais fluxo, né? Com mais fluxo de energia, que basicamente o instinto da avareza mal usada é isso, ele reprime, né? Ele se contrai e não oferta aquilo que está ali dentro, que pode ser facilmente doado. E uma vez que a gente sabe que tudo que eu preciso vai vir até mim, nunca me faltou, eu não preciso ficar segurando, né? Você estava falando agora. Preciso ficar. Lógico que a gente precisa poupar, ter uma poupança, ter uma reserva de emergência, beleza, tudo certo. Mas até onde eu preciso guardar agora eu vou falar de mim, todas as toalhas da casa da minha mãe, né? Que eu trouxe tudo do Rio de Janeiro para cá. Minha mãe entulhou um apartamento vindo de uma casa, eu peguei esse apartamento e trouxe para cá. E tem um monte de coisa que eu não consegui desapegar. E agora eu tô olhando, não preciso de todas essas toalhas, eu não preciso de todos esses lençóis. Vamos botar para doação, que tá cheio de gente que está precisando. Então não tem nem tempo de usar tanta toalha de rosto, gente. Mas tem coisa que o apego não deixa, né? Eu olho para as moças, aí eu consegui tirar uma tatuera ali. A louça ali eu não consigo, porque eu já me desfiz de 80%. Só guardei aqueles 20%, o resto eu doei. Mas é isso, aí dentro daquilo que você consegue, soltando, desapegando, e até onde você vai usar aquilo, não vai, e recalibrando, e trazendo o mental para ir calibrando isso e equilibrando isso, né? Até para evitar que talvez a falta de luz que um tenha sobre a vida te endemonize dentro desse pecado. Né? Porque às vezes você está ali na melhor intenção, querendo doar, querendo contribuir com energia para alguém, mas talvez a esposa do cara não vai achar legal você tá aqui doando, né? Então a gente precisa calcular isso tudo e usar a nossa mente para saber, não, estou aqui na melhor intenção doando, mas espera aí. Que às vezes a gente é mal entendido de estar querendo doar, de estar querendo ajudar, né? Até onde eu posso fazer isso sem ferir ninguém, ofertando o meu melhor, mas calculando aonde que eu posso estar incomodando, aonde que eu posso estar me metendo na vida dos outros, com a minha opinião, sem convite, né? Mas aquele impulso inicial de ir lá e dar um oi, isso a gente não pode cortar. E a gente acaba cortando porque é esquisito, vamos tirar pra maluca na história. E é aí que a gente precisa olhar bem para isso, para equilibrar isso na gente, para se permitir viver, se jogar nesse fluxo de uma forma espontânea. Eu vejo também essa questão, Dani, da pessoa conseguir ter esse ganho de consciência para entender a ação direcionada. Por que a ação direcionada? No momento em que eu conseguir encontrar aonde estava a frequência da avareza em mim, me despertou para continuar me capacitando, mas fazer com que a roda girasse. Eu quero me capacitar para quê? Para continuar segurando só para mim? Ou a minha capacitação eu quero expandir de alguma forma? Quando nós vamos ganhando essa consciência e fazemos a movimentação direcionada, é que a gente consegue entrar nesse equilíbrio. Entendendo que em alguns momentos, sim, a avareza vai ser usada
de forma não tão positiva assim, porque nós somos seres humanos. Se a gente negar isso, a gente tá negando a própria essência. Mas nos momentos em que eu conseguir fazer essa movimentação de forma consciente, é a forma que eu vou conseguir também mudar os meus padrões. É assim que chega também a cura daquilo que nós precisamos. Vamos fazendo aí uma sondagem no nosso sistema. Nós estamos falando de instintos, então não é quem quer ter, todos nós temos. Então, é pegar um por um e entender aonde que o orgulho está na minha vida sendo mal usado, bem usado. Aonde que a luxúria está na minha vida sendo mal usado e bem usado. Para nos impulsionar. Porque tendo essa consciência, fazendo a movimentação com foco, com objetividade, nós vamos conseguir mudar muita coisa. É claro que aí vão vir padrões de um outro novo ser, que também é normal. Mas essa ação direcionada nos ajuda muito, né? A deixar de repetir padrões que a gente não quer mais. Trazendo usar todos esses aspectos a nosso favor, né? É pegar na mão da sombra, né? Como eu tenho assistido aqui, ai, meu algoz é tão mal comigo, não sei o quê. E aí a pessoa tem um problema grave de disciplina. Ela não consegue se disciplinar para fazer o que tem que fazer. Eu falei, essa hora é a hora de você chamar o algoz. Não, mas agora que eu controlei ele. Não, o algoz está aí dentro de você. A sua sombra está aí contigo. Essa hora que você está pronta para passar o cartão e não é para passar, é a hora de você chamar na mão do algoz. Porque aí o algoz vai lá e vai te perturbar e não vai deixar você fazer besteira. Você sabe? Então não tem bom nem ruim. Não tem bom e mal. Tudo é divino, tudo é Deus, tudo é, simplesmente é. E é a gente saber usar essas frequências de uma forma, nessa ação raciocinada, nessa ação calculada, para que a gente consiga andar para frente e não ficar se afundando. Simples assim. Nem tanto, né? Mas simples assim. Não, mas não é simples, mas assim, essa fala sua, ela traz muita sabedoria e até um pouco de entendimento que as pessoas precisam de despertar em si, que nos momentos do atendimento da terapia, elas não vão matar aquilo que elas não gostam. Elas não vão conseguir falar, olha, agora eu não quero mais ser avarento, nunca mais vou ser avarento e eu vou mudar minha vida completamente. Isso está dentro dela. Aí que ela precisa de entender em que momento vou usar e em que momento eu vou canalizar isso de uma outra forma. Se isso está me fazendo me sentir mal ou se não estou conseguindo expressar aquilo que eu desejo. Mas as pessoas chegam iludidas acreditando que vão mudar a essência que tem. Não vão conseguir fazer essa mudança. Não nessa encarnação, né? Mas é ter esse entendimento. No momento em que eu passo por uma sessão terapêutica... Oi? E aí eu vou cancelar a avareza da minha vida e eu nunca mais vou ser avarento. E não é isso, gente. Saber a hora de usar essa administração do fluxo daquilo que se tem. Então, sim, eu vou segurar um pouco aqui, vou fechar, porque não precisa gastar tanto aqui. Isso é saber gerenciar a energia. Então, é isso que eu estava dizendo, que o processo terapêutico vai nos ajudar nesse sentido. É entender que aquilo está em mim, e em que momento eu estou usando aquilo a meu favor, em que momento aquilo está simplesmente manifestando de forma que eu não estou ficando feliz com aquilo. Mas isso não vai deixar de existir. A terapia te dá uma base, uma sustentabilidade para você conseguir olhar melhor os seus problemas, vamos assim dizer, ou aquilo que você não está achando tão legal, para que você consiga lidar. Mas acreditar que você vai deixar de ser avarento, se isso estiver dentro da sua essência com maior potência... Isso daí seria uma ilusão. E aí que vem. Oi? O que eu tenho falado muito, né? Não é que assim, eu não vou ter mais esse problema e acabou. Não. Esse problema vai ter menos impacto na sua vida. Esse problema, isso que está incomodando, é uma coisa que você vai tropeçar nisso, vai tomar um tombinho e rápido você levanta, em vez de ficar caído naquele rolo, naquela meleca enroscada ali durante meses da sua vida. Então, a coisa você tropeça, levanta e continua andando. Não fica ali estagnado por causa da avareza, ou do algoz, ou do que quer que seja, que essa sombra que está ali sendo tratada, a força dela sobre você não te paralisa.
Você entra em movimento mais rápido, sabendo que aquilo está ali, então você já tem um plano de ação para lidar com aquilo. Justamente. O que a Adriana está falando aqui? Oi, Padilha! Que bom ter você aqui. Muitas pessoas queridas já vi entrando aqui na live, só que você estava embalada aí, eu nem falei oi. Sim, ouvi vocês falarem de avarenta, fui lá e fiz uma mini live solo, para não ser avarenta. Então, que bom, né? Que bom que isso te impulsionou. Porque no momento em que eu percebi que eu ficava tão irritada com pessoas avarentas, eu fui sentar na cadeirinha de pensar para encontrar esse padrão em mim, porque a irritação era excessiva. Não era muito normal, simplesmente. Quando eu percebi aonde estava sendo avarenta, eu agora consigo fazer uma movimentação para manifestar essa avareza de uma outra forma. Não com essa coisa de segurar e querer reter tudo para mim. Né? Eu continuo sendo avarenta de alguns, com certeza, em alguns momentos, né? Nós vamos ser, sim, avarentos, mas isso me impulsionou a dar um start, tá vendo? Porque no momento em que eu percebi essa avareza, que eu não estava compartilhando aquilo que eu estava aprendendo, eu comecei a ver de que forma eu posso fazer movimentação sem também passar pelos meus princípios, sem me colocar numa situação que eu não saberia como lidar com ela. Também isso é importante, porque às vezes a pessoa quer usar só o lado positivo, e passa por cima de si mesmo. Aí depois também está em dor, porque fez uma movimentação que não estava preparada para fazer, e aí chegou a dor. A questão que eu fiz, né, que comigo funcionou, é primeiro essa autoanálise. Aonde é que meu orgulho está bem usado, onde está mal usado, aonde é que eu estou sendo avarenta de uma forma que está me prejudicando e uma forma que eu preciso ser, porque às vezes a gente precisa de ter alguns instintos bem posicionados, né, e não ter medo de falar sobre eles e de se assumir, porque chega alguns momentos, né, eu brinco muito, brinco não, que é verdade. A moça da psicanálise falou assim, você já percebeu que você é mandona? Aquilo sim veio... Doeu a garra que é seu, né? Aí doeu naquela hora, porque eu não me via dessa forma. E eu neguei a princípio. Não, eu tenho a personalidade forte, não sou mandona, não. Cala a boca, aí eu comecei a olhar esse padrão em mim. Aí eu falei, putz, eu acho que às vezes eu sou um pouco sim. Aí o que é o meu trabalho? É entender que o fato de eu ser mandona não quer dizer que as pessoas queiram ser mandadas por mim. Aí eu tenho que trabalhar isso em mim. Né? Não é porque eu sou mandona que eu tenho que chegar e tenho que mandar em tudo. Opa, calma, não é assim. Mas, por outro lado, quando estiver em algum lugar e que o pau estiver quebrando, que ninguém tiver conseguido lidar com a situação, eles vão chamar a quem? Você, para liderar o trem. Aí imagine se eu fico revoltada e eu quero matar essa mandona que tem dentro de mim. Eu estou me matando. Indiretamente, eu estou matando quem eu sou. Eu estou matando a minha essência. E se eu vim com essa potência, é porque em algum momento ela se faz necessária. Aí que vem a questão do nosso autoconhecimento. Quando nós conhecemos a nossa luz, entendemos também o tamanho da nossa sombra e vice-versa. Conhecendo a nossa sombra, eu também sei a potência da minha luz. Mas se eu começar a brigar, agora eu sou mandona, eu não posso ser mais mandona, eu tenho que mudar, eu vou entrar em sofrimento. Porque eu não vou conseguir mesmo que eu queira. Agora eu preciso ter o bom senso. Daquilo que eu disse. Não quer dizer que... não quer dizer que por você querer ser, que o outro tem que ser mandado por você. Então, aceita que dói menos. Por isso que a gente fala... Para cada potência dessas, elas têm o seu momento de serem utilizadas. Por isso que a gente não pode dar tira de mim, quero acabar com isso. Não, é administrar essas potências, conseguir conversar com elas, né? Que é tudo um diálogo interno, neutralizando o impacto delas na gente e colocando, arrumando a casa. É isso que a terapia faz. Arrumando a casa. Você fica tranquilo que agora não é hora de você trabalhar. Opa, agora está na hora de eu pegar na mão da minha avareza, está na hora de eu pegar na mão da minha luxúria, do que quer que for, para eu usar essa potência, para eu usar esse potencial com inteligência, de uma forma que isso me impulsione para frente. De uma forma que isso gere vida na minha vida. E não que me roube energia. E não que me deixe exaurida embaixo. Então, Dani, aí eu quero também dizer o lado oposto, né? Porque eu percebi o lado da avareza
que eu estava praticando quando eu acumulava os conhecimentos e acabava não compartilhando por insegurança, por achar que não estava pronto o suficiente, enfim. Mas eu percebi um momento que eu precisava de usar a avareza que eu não estava usando. É o momento em que eu era a boazinha da história, queria resolver a vida de todo mundo e a minha estava ficando estagnada. É o momento em que eu não usava a minha potência para resolver os meus problemas e acreditava que podia resolver o problema da humanidade. Então, eu comecei a entender que a minha avareza estava completamente desequilibrada. Aí, nesse momento, eu preciso de ser avarenta. Eu preciso de olhar para mim. Eu preciso de entender primeiro as minhas necessidades para depois querer ajudar a suprir a necessidade do outro. Se isso está dentro da minha essência, se isso me vibra, se eu tenho esse chamado, né, para poder... Porque eu acabo fazendo mesmo, assim, eu me acho muito mãezona, né, em muitos sentidos, mas tem momentos que eu vou precisar de ser avarenta para ter esse autocuidado. Tem que ser generoso consigo mesmo, né? Então, cadê o acolhimento para a sua necessidade? Cadê o acolhimento para o seu tempo, para o seu autocuidado? Se você não se dá isso, então você está sendo avarento para dentro, não é para fora. Justamente. Mas ver que a avareza, ela estava muito ressoante, estava mal canalizada, justamente até mesmo por eu não entender que isso tudo era avareza. Eu tinha mesmo fechado em mim essa definição do catolicismo. Avarenta é quando a pessoa coloca lá o dinheiro como seu próprio Deus, que esquece de Deus e quer só buscar os bens materiais. Eu tinha isso muito arraigado. Por isso eu não conseguia perceber que as outras formas de me manifestar era também dentro de uma avareza. Trazendo esse entendimento para o racional, vamos entender onde está em desequilíbrio. Mas imagine se eu negasse tudo isso. Eu, até hoje não estaria cuidando de mim, estaria aí, né, fazendo de boazinha, síndrome da boazinha, estaria continuando. E sofrendo pra caramba. E sofrendo, porque esse padrão de achar que nunca está pronto, sempre querer, além da gula, né? Isso também tem a gula aí. E tem a avareza, que é o da retenção. Eu vou reter, vou guardar para mim, eu não vou compartilhar. Por isso que tem bastante coisa, né, misturada. Nunca é uma coisa só. Tem o orgulho, tem a vaidade, tem um monte de coisa ali embolada, né? Querendo ser aceito, querendo isso, querendo aquilo. E aí indo abrindo essa caixinha de Pandora e olhando para essas coisas e se acolhendo no meio disso tudo para conseguir fazer uma mudança. Só vai conseguir mudar se reconhecer isso tudo, né? Porque eu primeiro tive que reconhecer, depois reconhecer doeu um pouco, eu tive que aceitar. Aí só depois que eu aceitei que eu comecei a ver o que eu podia fazer para poder me ajudar. Para olhar tudo isso de uma forma que fosse benéfica para mim. Porque não é fácil, né? Nós reconhecermos, às vezes é um pouco mais fácil, mas aceitar... Aí eu tive que entender que o aceita que dói menos, eu entendi foi nessa hora, né? Aceita que dói menos. Então, se doeu, pega que é seu. Então, eu comecei a olhar isso nesse ângulo. Então, eu comecei a... Aí, a Cláudia. Eu comecei a entender que eu precisava de fazer uma movimentação para sair do sofrimento. Porque é sofrido. Né? Quando você está em desregulamento aí do seu sistema, é sofrido. Deixa eu ver só o que a Cláudia está falando, que eu achei muito bom isso aqui, ó. Acabo de descobrir que sofro da síndrome da boazinha. Ô, Cláudia, lá no meu feed, a gente fez uma live dessa da síndrome da boazinha. Depois, se você quiser dar lá uma assistida, acho que vale a pena, porque a síndrome da boazinha é muito comum. É mais comum do que você imagina. E a boazinha também tem a sua hora. A boazinha também tem a sua hora de entrar na sua vida e trabalhar para você, não para o outro. Então é isso, não adianta querer matar a boazinha. Né? Tudo isso, assim, tudo tem seu lado bom. Essas sombras precisam ser acolhidas e usadas na hora certa. Né? Então, a boazinha, ser boazinha para todo mundo, você se abandona. Mas a hora de ser boazinha é para você mesma. Você só precisa ser boazinha para você mesma. Aí você consegue ser bonzinho com o resto do mundo, de verdade. Agora, ser bonzinho para o outro e ser o algoz, aí a vida enrola. É aquilo que a gente acabou de dizer, né, Dani? É aquilo que a gente acabou de dizer, que a gente não tem que matar nada dentro do nosso sistema quando faz parte da nossa essência. O que nós precisamos de entender é que aquilo existe e como eu vou aplicar aquilo no meu dia a dia. Tem algumas horas que a gente é boazinha e tá tudo bem.
Aqui nós não estamos fazendo uma publicidade, não sejam boazinhas. Não é isso. Mas ser boazinha, primeiro, tem que ser conosco. E se eu estou sempre me dizendo não para dizer sim para o outro, eu não estou sendo tão boazinha assim. Porque alguma coisa ali eu estou me negando. Eu estou falando não para mim. O sim demais para o outro é um não para mim em algum momento. Por isso que precisamos de acolher as nossas partes. E por isso também que nós escolhemos falar aqui dos nossos instintos. Porque, como eu disse, eu vou repetir, não é que eu quero ter ou que eu não quero ter. Os instintos são. Nós somos instintos aí todo o tempo, vibrando, manifestando. Entender quando é que nós estamos usando algo bem usado e mal usado, de forma que vai nos ajudar ou de forma que vai nos atrapalhar no nosso dia a dia. Que até o atrapalhar, às vezes, é o que precisa para remover, né? Às vezes a gente só tira a fralda quando tá quentinho, mas tá ardendo. Porque quando tá quentinho, só a gente ainda fica. Talvez é isso que fica faltando para algumas pessoas, né? Sair do cocô quentinho para poder fazer a movimentação que precisa de fazer. E cada um no seu tempo, no seu momento, com muita calma, muito acolhimento. Dor dói. Não existe dor grande, dor pequena. É simplesmente dor. E dor dói. Por isso que a gente tem que ir se acolher. Ô, Dani, acho que a gente tá falando. Estamos extrapolando o tempo, daqui a pouco o Instagram corta nós. Então, acho melhor a gente se despedir, aceita equipamentos, acabou. Semana que vem tem mais, 7 horas da noite, vamos estar aqui falando sobre mais instinto, mais uma tendência humana, transformando uma vida de energia em vida vida consciência, para a nossa expansão, crescimento e desenvolvimento. Obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente esse tempo todo. Muito boa noite, adoro. Muito legal, né, Dani, esse nosso bate-papo reto, tal como somos mesmo. E agradecer, eu vi um monte de gente querida aqui, um monte de terapeutas que entraram, deixaram o coraçãozinho, deixaram boa noite. Agradecer aí a todos vocês que estiveram presentes. A quem achar que essa live pode ajudar alguém, pode compartilhar. Quem está chegando agora, chegou no finzinho, corre depois lá no feed, assiste toda, porque eu acho que é legal ter outros ângulos para poder fazer análise dos nossos instintos. E quinta-feira nós estaremos aí de novo nesse bate-papo reto e muito gostoso. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigada, Janine, querida, e todos vocês que estão aí até agora conosco. Até mais. Tchauzinho. Tchau, Claudinha. Obrigada.